Nesta primeira quinta-feira de janeiro, a gente começa o nosso Conversa de Alpendre e viemos para um alpendre famoso aqui em Mossoró, Sítio Cantópolis, reduto eleitoral e também de descanso da ex-prefeita, ex-governadora, ex-senadora Rosalba Ciarline. Acompanhe este bate-papo muito legal que a gente grava aqui no Sítio Cantópolis. Nós estamos aqui no Sítio Cantópolis. É um endereço muito conhecido aqui em Mossoró, principalmente dos aliados da nossa entrevistada de hoje. A nossa conversa, o nosso bate-papo vai lembrar bastante aqui sobre este espaço. Rosalba Ciarline, muito obrigado por ter aceitado conversar conosco neste nosso Conversa de Alpendre. Manúbio, é um prazer estar com você, com a equipe, e estar aqui fazendo a TCM, esse programa que já é um marco, né? Sempre aos janeiros, Conversa de Alpendre. E aqui no nosso alpendre do Sítio Cantópolis. Então, a gente que é um aqui... alpendre muito, vamos dizer assim, que tem muitas histórias. O rosalbismo conhece muito bem este espaço, né? Porque quando a gente lembra das movimentações políticas de Rosalba e do grupo, a gente tem a certeza de que alguma reunião iria acontecer por aqui. E a primeira reunião de lançamento da primeira candidatura de Rosalba foi aqui. Foi. Na realidade, não foi nem um lançamento, foi uma convocação. Eu vou contar rapidamente. Eu estava chegando de um plantão, de repente eu vi esse terraço aqui cheio de gente. E saí assustada, porque eu tinha filhos pequenos, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. Quando cheguei aqui, eram amigos de vários bairros, principalmente os comunitários, pessoas amigas, colegas, médicos, com Carlos Augusto, para me fazer a convocação para aceitar ser candidata a prefeita de Mossoró. Eles vinham falando e eu vinha, não, de jeito nenhum, não vou para a política. Eu sou médico, eu gosto do que faço, a minha política é essa, da saúde. Mas com aquela convocação eu senti a responsabilidade e a oportunidade. Se eu podia cuidar das crianças, então eu ia cuidar da minha cidade e das famílias. E foi assim que eu decidi. Foi aqui e disse naquela hora, nós vamos, mas vamos com a força do povo e vamos para ganhar. E ganhamos. E isso foi no ano de 1988. 88. O ano que eu nasci. Porque eu nasci em janeiro e a senhora já foi... Isso foi em junho. Da política aí. Eu estava com 6 meses. Porque a campanha naquele tempo começava mais cedo, né? Uhum. Em junho. Aí veio a definição de partido, que nem partido eu tinha. E eu escolhi o PDT, porque tinha características exatamente da criança, do petróleo. Mossoró vivia aquele momento de petróleo, da educação, que era algo que me tocava profundamente. Então fui para o PDT, fui eleita, e depois, graças a Deus e à generosidade do povo mossoroense, fui prefeita 4 vezes, senadora e governadora, sempre partindo daqui, do Sítio Canto. Essa história de vitórias que começou, inclusive, há muitos e muitos anos atrás, dessa época nem eu tinha nascido, com o meu sogro, de Ser Rosado, que foi prefeito e governador, partindo também das reuniões aqui no Sítio Canto. Nesse terraço, muita coisa importante para Mossoró foi discutida. Muita coisa para Mossoró foi decidida e trabalhada. A questão do apoio às universidades, a questão de obras estruturantes, tantas e tantas coisas surgiram daqui da conversa de alpendre, que era uma tradição naquele tempo. Eu lembro que quase toda noite se reuniam aqui pessoas, amigos, políticos, empresários, pessoas do bairro, para trocar ideias. E surgiam realmente grandes soluções importantes para a nossa cidade, tanto na política como também no trabalho, de uma forma geral, administrativo e de desenvolvimento, de pensar no progresso de Mossoró do futuro. Eu estou aqui iniciando essa nossa conversa e olhando a um jornal da época. Na verdade, isso aqui é um jornal de gestão, né? Um jornal... foi da primeira gestão. Da primeira gestão. E eu estou vendo aqui, ele data de dezembro de 92, ou seja, do final do primeiro mandato,
enfim, tem toda a cobertura da época. E você aí, telespectador atento, telespectadora que está aí nos assistindo, pode perceber que eu estou de camisa rosa. E sempre, quando a gente fala de Rosalba, tem a cor rosa, tem a marca registrada rosa, e eu, assim, me vem na cabeça que colou de uma forma, assim, muito interessante o fato do nome da senhora ser Rosalba e utilizar rosa, e esse apelido rosa, a rosa do povo, como se diz ali em momentos de campanha. Como é hoje para a senhora ter esse nome? Olha, foi algo realmente, foi chegando assim, as pessoas foram multiplicando de forma muito espontânea. Quando é a rosa, a história é a rosa, eu vinha passando ali na ponte. Era um domingo e vi um grupo de jovens de bicicleta. E a campanha estava começando, numa desvantagem imensa, porque eu estava lá embaixo e o meu adversário já era tido como grande vitorioso. Aí esse grupo de jovens passa por mim e dá o grito: é a Rosa! Ficou assim. No dia seguinte eu vou ao Banco do Brasil, fazer uma visita lá, cumprimentar as pessoas, pedir voto, que era dizer aquela coisa de mão, pessoalmente mesmo. O corpo a corpo. Aí, corpo a corpo, aí um funcionário grita: é a Rosa, menino! E pegou, esse grito pegou, aí ficou rosa. De Rosalba ficou rosa. E essa rosa do nome também tem a ver uma certa... O PDT tinha um cravo, não era assim? Isso. Que era meio, vamos dizer, estilizado e parecia uma rosa. Então colocamos a rosa do nome de Rosalba e assim ficou Rosa, Rosalba e a música: vamos todos dar as mãos para a rosa que vai chegar. E chegamos. E quando a gente observa esse nome, Rosalba, não é um nome comum, né? Assim como o meu não é, mas muitos médicos, principalmente obstetras, pediatras, muitas mães colocam os nomes dos filhos em homenagem aos médicos que fizeram os partos. A senhora tem exemplo de pessoas que se chamam Rosalba por causa da senhora? Muitos exemplos. Inclusive eu tenho uma colega médica, que é ali do Alto de São Manuel, hoje médica, que foi minha paciente, e o nome é Rosalba. Interessante, ela não mora aqui em Mossoró, mas surgiu do cuidado da criança, assistiu o nascimento, porque naquela época eu era médica também do berçário de Mossoró. Então, 15 dias do mês eu estava na maternidade assistindo a todas as crianças que nasciam. E tem muita história marcante desse período. Uma delas foi essa mãe, que eram gêmeas, botou o nome de uma delas Rosalba. E essa menina hoje é médica. E teve outra também que me marcou muito, porque não é só Rosalba, é Rosalba Ciarline. Não só tem essa não, em Natal tem outra também. Essa, eu fui os 15 anos lá em Alexandria, recebi esse convite, Rosalba Ciarline, 15 anos. Eu fui, estava na época da campanha do Senado do governo. Eu fui até Alexandria participar dessa missa de 15 anos, desse momento bonito com Rosalba Ciarline. Outra coisa bem interessante. Quando a senhora falou que teve ali uma amiga da senhora que teve filhas gêmeas, eu, na minha cabeça, eu confesso que eu pensei que o nome ia ser Rosalba 1, Rosalba 2, não. Foi apenas uma homenageada com esse nome. Rosalba, a outra também era do R, mas não era Rosalba não. Olha, teve também uma coisa muito interessante. Não teve uma vez aí no Google, fazia uma pesquisa, era Google da rede do iPhone. Você botava para saber se o seu nome era muito e qual é a região dele, existia mais. Pois se você fizer isso, você vai localizar. Rosalba, no Brasil, a porcentagem muito grande é exatamente do Rio Grande do Norte, principalmente Mossoró e região oeste. E como é que a senhora... É interessante, né? Como é que a senhora agora, depois de tanto tempo de experiência na política, na medicina, depois de 2020, quando a senhora deixa a prefeitura, como é que a senhora fica politicamente aqui em Mossoró? Olha, na realidade, sempre que eu terminava os meus mandatos, eu voltava para o meu trabalho. Eu sou médica
e adoro ser médica, gosto do que faço. Então eu achava que o natural voltar para o consultório. E foi assim que eu fiz. Terminou a eleição, não tivemos sucesso, mas a minha vida continuava como médica, como profissional, e voltei a trabalhar. Então, estando em Mossoró, não deixo de ouvir as queixas, de ouvir os anseios, não deixo de ouvir o que está acontecendo na cidade. Mas eu acho que eu tinha que também deixar o tempo passar para ver o que era que ia acontecendo, porque adoro Mossoró, continuo adorando minha terra e quero que tudo de bom aconteça. Deixei uma prefeitura organizada, embora tenham tentado de ser diferente, mas organizada, estruturada e com bastante recursos, projetos aprovados, com financiamentos já em caixa, com muitas emendas, tanto que está aí o que está acontecendo em Mossoró, fruto do que eu estruturei, que aprovei e consegui trazer os recursos. E eu queria que tudo isso acontecesse, fosse quem fosse o prefeito, se fosse Rosalba Faria, se fosse Maria Faria, se fosse José Faria, se fosse quem fosse, tinha que fazer, porque o dinheiro estava ali, inclusive muita coisa ainda não foi feita do que foi aprovado, a começar pelo Hospital Psiquiátrico, que era um projeto que foi feito com a participação de profissionais da área, com a aprovação de conselhos, com tudo bem organizado dentro das normas ideais para o tratamento de pacientes psiquiátricos. O dinheiro ficou no Finisa. Consegui com a governadora, na época, que ela foi muito solícita, aquela área ali da Boa Vista, que era para que fosse construída ali. Infelizmente ainda não foi construído, foi feita só uma pequena reforma, que com o passar do tempo está se mostrando que não era a solução. A solução é um hospital. O cargo de legislativo que a senhora teve foi senadora, mas por 4 anos apenas, né? Exatamente, porque foi por 4 anos eu saí para o governo do estado. Aí renunciei ao Senado. Mas a senhora gostou do legislativo? Porque a senhora tem experiência ali do executivo, mas gostou de legislar? Gostei sim. No Senado você tem condições, por ser um número bem menor, diferente da Câmara dos Deputados, que são mais de 500, né? Por ser um número menor, a gente tem condições de avançar com mais rapidez. E eu pude dar resultados, apresentar projetos importantes, principalmente na área social e de saúde, como foi o caso da licença maternidade, a regularização de diversas profissões que não existiam, profissões de cabeleireiros, enfim, um mundo de mototáxi. Lutamos pela regularização, enfim, foram muitas coisas de avanços na saúde e na área social, tanto que, em função desse trabalho, eu consegui, que é coisa difícil, você no primeiro mandato e no primeiro, vamos dizer assim, biênio, né? No mandato eu consegui ser a presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que é uma das mais importantes lá no Senado Federal. Daqui do sítio Cantópolis, né, de onde a gente está, a senhora falou que muitas das decisões políticas saíram justamente deste alpendre. Mas a senhora, falando de legislativo, assim, a senhora ainda tem vontade de ser candidata ao legislativo? A senadora, a deputada, a vereadora, a senhora tem essa pretensão ainda ou não? Olha, Vanu, o legislativo, ele realmente é importante, porque ele que vai legislar, vai fiscalizar. Não faz parte dos meus planos. Mas em política a gente nunca diz, nunca nem jamais. Eu estou sempre à disposição para somar, para contribuir o que é que eu quero. É o diálogo, é a união, é que a gente possa avançar nas coisas que tragam justiça social e desenvolvimento para a nossa região, para a nossa cidade e o nosso Brasil. A senhora fala que tem sempre contato com as pessoas nas ruas, mas a gente separou aqui alguns questionamentos, né, que a gente fez nas ruas, e eu vou pedir para a senhora assistir e a senhora responder também aqui a estes nossos também telespectadores. Vamos ver aqui. São muito sujos. Precisa uma limpeza geral, né? Parte de calçamento e também a parte também de asfalto, né? Que a gente vê
Tem bairros que chegam, mas tem bairros que não chegam. Parece que assim, é escolhido a dedo por alguns, né? Para beneficiar alguém. E a gente vê que não chega para todos. Aqui, pelo que a gente está vendo, está falando sobre calçamento, sobre pavimentação, asfaltamento. E uma reclamação pertinente aqui, porque em vários bairros a gente sente a necessidade de calçamento. E eu estou ouvindo isso. Das pessoas que dizem, olha, no meu bairro esqueceram. Não asfaltaram nada, não pavimentaram nada. Isso tudo tem que perguntar ao prefeito por quê, né? Quando eu fui prefeito, inclusive naquele jornalzinho que você mostrou, tem ali mais de 300 ruas que foram pavimentadas naquela época. Foi todo o bairro das Barrocas, do Bom Jardim, do Santo Antônio. Era o bairro inteiro que recebia pavimentação, que antes só era areia e lama. Então nós fizemos esse trabalho, que foi um trabalho muito importante, porque teve um outro que esse aí ninguém vê, mas soma de uma forma para a saúde, para o desenvolvimento, para o bem-estar da população, que é o saneamento básico, Vanúbio. Quando eu assumi a prefeitura de Mossoró, a gente tinha apenas 5% de Mossoró saneada. O primeiro mandato do segundo sempre perseguindo essa ideia de sanear Mossoró, nós chegamos a ter mais de 60% da cidade saneada. E esse trabalho não pode parar. A proporção que a cidade vai crescendo precisa ser feito mais saneamento. Porque isso sim é que eleva a qualidade de vida, dá saúde, traz um bem-estar maior. Ele fica escondido, é debaixo da terra. Dizem que os políticos gostam de fazer, pois eu gosto de fazer saneamento básico. Eu gosto de ver a rua sem aquela água suja, ver a rua pavimentada, asfaltada, bem cuidada. E acho que é o direito de todos. E qualquer governante tem que trabalhar para que todos sejam atendidos. Quando eu fui em busca do FINISA, daquele empréstimo, do financiamento, para dar, e só pude ir depois que eu organizei a cidade, para que Mossoró tivesse capacidade de financiamento, porque quando eu assumi esse último mandato, a situação de Mossoró era de calamidade. Vocês lembram, salários atrasados, se os salários estavam atrasados, então os encargos sociais também estavam, as prestações de conta. Até organizar tudo isso e ficar em condições de conseguir recursos de financiamento, foi quase o mandato todo. Nós conseguimos já na reta final e numa situação muito difícil, que era a pandemia. Ninguém podia nem começar muita coisa, porque estava numa pandemia que foi realmente um momento muito, muito crítico no Brasil todo. E aí nós queríamos isso, chegar em todos os bairros. Onde não tivesse calçamento, o asfalto é importante? Mas onde não tem calçamento de forma nenhuma, você tem que chegar com alguma coisa. Vamos aqui a mais uma pergunta, a mais uma participação, né? O nosso jornalismo foi às ruas de Mossoró. Vamos conferir mais uma participação aqui. O que está necessitando lá no meu bairro é que o prefeito que está ou que vai entrar olhe para as ruas, porque é tudo esburacada. Se você começar no início do conjunto, na Rua das Pitombas, é só buraco. Não precisa de não outra rua não, está do mesmo jeito. Para que ele não perca tempo, ele olha só a primeira rua. Aí ele diz alguma coisa. Ele asfaltou o Santo Antônio aqui, Bom Jardim, mas esqueceu acolá. Asfaltou o 30 de setembro. Mas o Alto das Bisas, eu acho que soltaram o cão lá dentro que não olha para lá de maneira alguma. Além de faltar água, falta o asfalto. Tá aqui, seu João Batista também falando sobre calçamento, sobre buraco. Pois é, seu João. É isso mesmo, tem que chegar para todos. E não é apenas onde já está calçado, que cuide, mas também faça a sua rua ficar melhor, cuidando do tapa-buraco, asfaltando ainda mais onde mais precisa. É isso que tem que ter. Governar é escolher prioridades. E tem que ser escolhidas as prioridades que cheguem para todos que estão precisando, que tenha realmente uma vida melhor. Mas outra coisa, Vanúbio, que eu acho importantíssimo, é porque é muito bom que se estruture a rua. Sabe, vai ser bom porque eu vou poder andar mais rápido no carro, não vai quebrar, tem uma série de vantagens. Mas não adianta você ter tudo isso e não cuidar das pessoas. Não ter a saúde. Chegar no posto de saúde e não ter um exame.
Não tem o exame porque não tem um papel para se fazer um laudo. Não tem o exame porque faltou faltou o material para poder fazer os reagentes para poder fazer aquele exame. Não tem o exame porque a prefeitura simplesmente não faz uma endoscopia, não faz uma colonoscopia. E as pessoas, isso tem que cuidar das pessoas. Falta uma medicação básica, falta tanta coisa, meu Deus. É isso que eu estou ouvindo dia a dia, como você disse, na rua, mas é no meu consultório. As pessoas que chegam todo dia sempre trazem relatos que me deixam muito triste, porque eu sei o quanto foi difícil estruturar tudo isso. Quando eu fui prefeita a primeira vez, Mossoró nem Secretaria de Saúde tinha. Era o momento da municipalização, da instalação do SUS. Corremos, fizemos a Secretaria de Saúde. O primeiro secretário foi o Dr. Zé Maria Caldas, que fez um bom trabalho, organizou. Depois daí, começamos a construir unidades de saúde dos bairros, praticamente construir muitas, outras, e fomos montando todas essas estruturas. Veio a UPA, primeira do Alto São Manuel, que foi modelo para o Brasil, depois Santo Antônio, depois Belo Horizonte, também num conjunto de UPAs para atender a população de Mossoró, o SAMU, que também estruturamos para ser implantado. Então foi muito o trabalho de agente comunitário de saúde não começou quando o governo federal lançou o programa, não. Ele começou bem antes, no modelo que já existia no Ceará. E eu fui lá buscar essa experiência e começamos aqui. Depois o governo federal abraçou esse programa, ampliamos para que pudesse chegar de porta em porta, de casa em casa, o cuidado, a atenção para a família. Então tudo isso foi montado, mas para isso você tem que ter a estrutura. O PAN do Bom Jardim foi estruturado para ser uma central de exames e de consultas especializadas. Então tudo foi feito. Claro, precisa ampliar, precisa dar continuidade, precisa aqui e acolá reformar, melhorar, mas não pode parar, porque a saúde é vida. Vamos aqui ouvir mais uma participação do povo na rua? Que nós precisamos de muita água, porque está fraco demais a água aqui em Mossoró, principalmente no meu bairro. Então, no bairro da senhora, o que a senhora precisa? Jardim, bairro Santo Antônio, precisa de muita água. É uma demanda que é interessante, porque Mossoró está sofrendo com um problema d'água, que é também de responsabilidade do Estado. Exatamente, mas Mossoró tem que estar mais presente, porque é de responsabilidade do governo do Estado que a prefeitura entregou a ela essa concessão, mas tem que estar presente, está chegando e cobrando inclusive ações. Tem uma que é fundamental e que quem começou deu a estruturação maior, o avanço maior, fui eu quando governadora, que é a doutora que veio lá da Barragem de Santa Cruz, que quando o Robson assumiu o trabalho parou, até agora está paralisado. O governo da professora Fátima está querendo retomar, inclusive esteve com a prefeitura atrás de um terreno, teve essa discussão aí. Tem que somar, tem que chegar e dizer vamos fazer, porque a solução eram 3 novas caixas d'água para Mossoró dentro desse projeto da doutora que veio de Santa Cruz. De Apodi. Veio lá de Apodi, da Barragem de Santa Cruz, vem trazendo água por toda aquela região, beneficiando várias comunidades rurais, e para Mossoró é a solução ideal. E essa doutora já passou do Jucuri, já está aqui na porta, ali, já vamos dizer, daquela região atrás do shopping, onde vai ser a estação de tratamento, que é isso que está precisando ser feito. Então, as caixas d'água eram 3, eu fiz a do Sumaré, que foi o que deu condições ao Sumaré de ter mais residências, porque sem água você não constrói, né? De melhorar um pouco a vida lá, que era também uma calamidade de falta d'água. E tem também mais 2 caixas d'água para serem feitos em pontos estratégicos de Mossoró. Então tudo isso é somar esforços e ver a solução, porque a água é essencial, é vida. Mas na zona rural há muita reclamação, o povo está reclamando, poço quebrado, falta de água, e a demora em chegar os carros-pipa.
A gente saiu um pouco ali do alpendre e veio aqui para a sala. Uma sala que lembra as fazendas antigas, né? Os casarões antigos. Muito aconchegante. Eu gostei daqui do espaço, do ambiente. E é um local que a senhora costuma ficar aqui, o sítio Cantópolis? É verdade, eu fico muito nessa sala. Reúno aqui com os amigos, converso, bato papo com a família. Eu acho isso aqui maravilhoso. Realmente eu tenho um carinho muito grande por esse espaço, por esse local. E boas memórias, né? Boas lembranças de momentos que foram marcantes da minha vida. No bloco anterior eu finalizei com uma pergunta, mas eu vou já fazer esse questionamento sobre eleições, né? O que todo mundo está querendo aí saber. Mas vamos aqui a algumas perguntinhas, porque a nossa produção separou aqui alguns questionamentos. E a senhora é quem vai sortear aqui. Vamos saber que perguntas são essas aqui na nossa caixinha de surpresas. Vamos lá. Vamos saber aqui a primeira pergunta. Deixa eu trazer aqui a pergunta. Como é que a senhora pretende lidar com críticas e sugestões da sociedade civil e da oposição? Com muita tranquilidade, com muito diálogo, porque eu acho que todos podem contribuir. A crítica nos ajuda a refletir, a avaliar. E também nós temos muitas ideias. Quantas coisas que eu fiz foi exatamente trazido pelo povo, pela sociedade. Eu acho que qualquer pessoa, para realizar bem na sua casa e no seu ambiente de trabalho, ela tem que dialogar, ela tem que ouvir. Ouvir é muito importante e tomar as decisões que forem necessárias e possíveis. Vamos a mais uma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta da nossa caixinha de perguntas aqui do Conversa de Alpendre. Chega a dar assim uma... Essa caixinha ela tem boas perguntas, viu? Qual a avaliação e o que Mossoró precisa fazer para combater a desigualdade social? Olha, Mossoró tem tudo para prosperar cada vez mais. O que nós precisamos realmente é um investimento ainda maior. Nós já somos uma cidade de educação, uma cidade universitária. E eu fico muito feliz porque conheço essa história desde o início, desde quando a Alfesa era apenas uma escola uma escola superior para transformar numa universidade do porte que é. A UERN, toda a sua luta, ter trazido, ter convocado a UNP para Mossoró, ter dado condições a outras chegarem a Mossoró, sempre acreditando nesse polo educacional. Então isso é muito importante, capacitar cada vez mais. O Instituto Técnico Federal, primeiro, que eu espero que Mossoró tenha outros no futuro, começou quando eu era prefeito a primeira vez. Já estava autorizado e não saía do papel, nós corremos atrás. E ele começou e está aí dando resultados maravilhosos. Quanto avançamos em novas escolas, chegamos a ter programas que elevavam o nosso IDEB, todos esses anos. Então, a educação é fundamental e aproveitar o que nós temos de melhor, que são o nosso sal, a capacidade da fruticultura, o potencial da nossa gente. O povo de Mossoró é um povo trabalhador. Isso se demonstra quando aparece como uma das cidades que mais tem aumentado o número de postos de trabalho. A cidade polo. Então, vamos fazer cidade, como eu fiz, aquele desenvolvimento com os eventos culturais para atrair o turismo, quando criamos Cidade Junina, Alta Liberdade, quando nos somamos ao esforço do oratório, enfim, tudo isso na cultura, equipando, trazendo estrutura, foi para que Mossoró também, como um polo cultural, atraísse com a sua história o turismo, que é gerador de oportunidades. O que precisamos é isso, oportunidades, luta para isso e avançar cada vez mais. Vamos à terceira e última pergunta. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui da nossa caixinha de perguntas aqui do Conversa de Alpendre. Bem, vamos lá. Explique a sua posição sobre questões éticas, como nepotismo e favorecimento a familiares em cargos públicos. O que a senhora acha deste assunto? Olha, isso é muito relativo. Porque o que não é... Você pode muito bem ter um parente que esteja capacitado, com condições de ocupar um espaço, se for realmente necessário,
que ele vem ocupar, mas não acho que seja, vamos dizer assim, que isso seja a regra, não. São casos, são situações que podem acontecer, e o importante é que todos trabalhem, dê a sua contribuição, façam realmente algo com competência, com honestidade e ajude a cidade, o Estado, o Brasil. Pois é, depois aí das perguntas da caixinha, a gente continua aqui a nossa conversa, mas eu notei uma coisa, porque, Rosalba, o Carlos Augusto, marido da senhora, está por aqui, está acompanhando aqui a nossa conversa, e aí eu escutei que vocês têm uma forma de tratamento bem especial, né? Eu escutei ele chamando ali a senhora de mainha. É verdade. Chama de manhã, eu chamo ele de painho de meu marido. É sempre... São 49 anos de convivência. Uhum. E quem me casou foi Padre Sátiro. E eu brincava com o Padre Sátiro, dizia, Padre Sátiro, essa bênção que o senhor deu foi tão forte que não tem jeito de desatar. Aí ele não é para desatar mesmo, não. E quando ele estava no hospital que eu fui visitá-lo, foi uma coisa que eu brinco. Ele estava bem, foi numa das vezes que ele se recuperou. Os Padre Sátiro olhou aqui, era 50 anos. O senhor vai dar a benção. Ele chegou, sentou e disse assim, eu vou dar logo agora, porque eu não sei o dia de amanhã. Aquele jeito dele brincalhão. E deu a benção. E fez a passagem. Fez a passagem. É. Pois é, mas a senhora pegou o Carlos Augusto, ex-deputado, também pela cozinha, pelos pratos que a senhora faz, porque eu sei que a senhora cozinha e quando está em Tibau, cozinha muito bem esses pratos com peixes, frutos do mar. Eu gosto de cozinhar. Eu acho que eu morei muito com minha avó, Alaide. No tempo que eu morei em Fortaleza, foram 10 anos, fui na casa dela, e ela era uma boa cozinheira. Fazia pratos maravilhosos. Eu acho que eu aprendi um pouquinho do tempero de vovó. Mas o que eu gosto mesmo é em Tibau. Fazer uma peixada, fazer uma moqueca, fazer uma paella, trabalhar com frutos do mar. E ele gosta, sei que ele gosta mesmo. Mas não é só isso não que eu gosto, viu? É de assistir um bom filme. Nada melhor para relaxar, para a gente superar as coisas, que todos nós temos problemas, temos as angústias, o cansaço do dia a dia. Aí assiste um bom filme, a gente se transporta para a tela, depois a vida continua. Mas aí a pergunta que a gente está enrolando desde o bloco anterior. Rosalba Ciarline vai ser candidata neste ano ao Executivo moçoroense? Olha, eu estou colocando a minha experiência, o meu trabalho, a minha força à disposição de todos aqueles que estão querendo somar para fazer um bloco de oposição, aqueles que não estão satisfeitos, aqueles que querem Mossoró uma cidade com uma visão muito mais de empreender, de avançar, de realmente progredir, de aproveitar todo o seu potencial. Eu estou me colocando para somar, para dar as mãos. E é isso que nós queremos. Nós temos que somar, avaliar, analisar e ter um candidato que realmente possa corresponder aos anseios da população. Tem uma questão que sempre a gente, quando fala do processo eleitoral de 2020, que foi um processo que estava no meio de uma pandemia, que muito se falou sobre redes sociais, internet, mas algo sempre vem à tona, que é sobre aquele debate lá na TCM. Como é que a senhora observa hoje, depois de tanto esse tempo, esse debate que fez a diferença nessa campanha? Olha, aconteceu um fato que pouca gente sabe. Naquele dia eu estava hospitalizada. Tinha melhorado, fui recomendada a não ir porque tinha que continuar o tratamento. Depois disso eu fiz uma cirurgia de vesícula, foi tanta coisa. Aí eu disse, não, mas eu vou, e respeito a população. Eu vou. Então eu acho que até isso influiu, porque a gente quando veio está um pouco impaciente, está mais cansado, não sei. E foi dito de uma forma que foi colocado totalmente diferente, como se eu tivesse agredido a população, de forma nenhuma. Eu é que fui agredida, porque eu cheguei ali para ser caluniada, para ser acusada, para ser agredida, como se eu fosse
uma corrupta, como se eu fosse uma pessoa desonesta, e Mossoró me conhece. É a primeira vez, então, que a senhora fala sobre este Mossoró assunto. me conhece, exatamente. Mossoró me conhece, não é de agora, não. São 47 anos como profissional médica. Prefeita 4 vezes, senadora, governadora. E eu tenho a minha vida limpa. Aí, quando você vai para o debate, a pessoa vem logo lhe agredir. Corrupção está aí. Os processos estão andando e eu sou acusada de quê? Eu estou vendo que a senhora está... Eu não fui acusada de ter tirado 1 centavo de hospital nenhum, nem de ter recebido propina de ninguém. Isso é um assunto que emociona a senhora. Me emociona porque me revolta. Eu fui criada por pais que me ensinaram, era a lição número 1, honestidade. E demonstrei isso em toda a minha vida pública. Está aí para comprovar. Quantas e quantas vezes, que quem passa pelo executivo, principalmente pelo executivo, é natural. Tem que ser investigado, tem processo, tem avaliação. E você toma conta de uma estrutura imensa, como tomamos no governo do Estado, da Prefeitura de Mossoró, que é a segunda cidade. Os funcionários são muitos funcionários, eu não posso botar a mão no fogo por todos, né? Então, tudo isso é uma coisa que você tem, sabe, e vê o processo, você é responsável. Você tem que ser ouvida, mas não ser julgada, desonesta e ser colocado isso como uma... que Mossoró sabe que quem é Rosalba. Eu pedi para que a Glair, né, que a senhora tem como assessora há muito tempo, e a senhora escolher 2 fotos, 2 registros, para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Que registros são esses aqui? É uma foto preta e branca e outra colorida, mas explica para a gente aqui, para a gente finalizar essa nossa conversa. Olha, aqui é um registro, eu era prefeita, e nós fazíamos um trabalho com jovens, era um trabalho social lindo, que eram os guardiões da natureza, com meninos e meninas de rua, meninos e meninos mais carentes, que estavam precisando de uma atenção especial. Esse foi um trabalho muito importante, se fazia umas reuniões de bairro, com muitas mudas, e eles iam de casa em casa, ensinando as pessoas a adotar aquela planta. E esse trabalho, ele repercutia durante a semana toda, porque no bairro a gente deixava um canteiro que essas crianças iam cuidando, eram os guardiões da natureza. Começou aqui, nesse lançamento. E aqui foi na campanha, na primeira campanha. Primeira campanha em Luiz Pinto, meu vice, né, de saudosa memória. E aqui é a verdadeira força do povo, a campanha mesmo, de pé no chão, de porta em porta, de mão em mão, todos de mãos dadas para a Rosa chegar. Rosalba Ciarline, muito obrigado por ter disponibilizado aqui o sítio Cantópolis para as pessoas, para os telespectadores da TCM conhecerem e falar um pouco da história da senhora, da família da senhora na política de Mossoró. Muito obrigado. Eu aqui agradeço a oportunidade que você e estou sempre à disposição. Desejar 2024 muita paz, muita saúde, muita prosperidade para todos que estão nos assistindo e que transmita suas famílias e os amigos. Estamos aqui na Cervejaria Cabocla, no bairro Alto da Conceição, aqui em Mossoró. Tô com o Edson Moura no violão, você está acompanhando aí esse belo som deste grande músico aqui da cidade, mas também estou ao lado de grandes comunicadores, jornalistas aqui de Mossoró, do Rio Grande do Norte, Tássio Araújo, que é aqui da TCM, que é também da 95 FM, está agora com o blog tassioaraújo.com.br, Saulo Vale, da Rádio Rural aqui de Mossoró, do blog Saulo Vale, e o Tio Coloral, do blog Tio Coloral, vem aqui neste momento, junto com o nosso Conversa de Alpendre Saideira. Vamos comentar sobre esses políticos pré-candidatos, quem sabe, nas eleições de 2024. Dessa conversa com Rosalba Ciarline, chama a atenção, né, o fato de ela abrir o sítio Cantópolis para mostrar particularidades da sua vida pessoal. E aí ela fala também sobre situações administrativas aqui do município de Mossoró. Tássio Araújo, Saulo Vale, Tio Coloral, vamos começar aqui a nossa conversa, esse bate-papo aqui, conversa de bar com a Cerveja Cabocla
aqui nos animando. Rosalba Ciarline vai emplacar como candidata, Saulo Vale? Pois é, Vonúvio. Olá para você também, um abraço aqui a Tássio Araújo, meu amigo, Tio Coloral também, meu amigo. O pessoal aqui está com essa bancada tão repleta de tanto conhecimento, é sempre uma alegria, é sempre uma honra. Obrigado pelo convite, Vonúvio. Olha, Rosalba, ela vem já de uns tempos para cá, e aí muito agora antes dos meses anteriores, desse final de ano de 2023, início de 2024, ela vem dando aparições, dando também declarações, embora declarações às vezes tímidas, às vezes mais incisivas, mas vem se posicionando dentro do tabuleiro político. Vocês viram aí, ela não disse se vai ser candidata ou não, ela não foi enfática. Isso faz parte, eu acho, da estratégia do próprio grupo político do qual a ex-prefeita Rosalba Ciarline faz parte, o rosalbismo. Rosalba, ela vai com um discurso de candidatura, ou de pelo menos de quem tem interesse na disputa à Prefeitura de Mossoró em 2024. Críticas contundentes à gestão do prefeito moçoroense Alisson Bezerra, até para demarcá-la dentro do campo da oposição. E eu sempre digo o seguinte, Rosalba hoje, independente dela ser ou não candidata em 2024, e aí nem ela responde, mas ela quer influenciar no pleito de 2024, integrando ou não essa chapa majoritária. Ela é, na minha visão, e aí os amigos podem discordar ou concordar, mas ela é hoje o nome com maior capilaridade eleitoral dentro do bloco de oposição ao prefeito Alisson Bezerra, que é um bloco de muitas facetas. É um bloco, você não imaginava que tem um bloco que tem o PT, tem Rosalba, tem a bancada da Câmara, então é um bloco com muitas facetas, muitas caras, muitas ideologias, né, que divergem de pensamento, mas que estão unidos nessa oposição. Então eu acho que independentemente dela ser ou não candidata, o objetivo dela nesse momento é de que, se eu vou ser o candidato eu não sei, mas eu quero influenciar no pleito de 2024. Erasmo Firmino, Tio Coloral. Rosalba, ela, depois de 2020, ela deu ali uma mergulhada. Está ressurgindo, vem descansada possivelmente, mas deve participar, contribuir com o pleito deste ano de 2024. Mas será que ela vai ter força para emplacar de verdade? Antes de tudo, obrigado pelo convite. Muito satisfeito de estar aqui nessa bancada. Exatamente, ela está ressurgindo agora, participando de vários eventos. Há algumas semanas tem participado de encontros com lideranças comunitárias. E sempre que alguém convidar, ela irá. Ela está voltando ao tabuleiro político e concordo com Saulo, ela deverá sim ser candidata, até porque ela tem uma votação expressiva por duas razões. Pela votação expressiva e pelo fato de não ter outro nome que possa competir com Aço fora, no campo da oposição, fora a ex-prefeita Rosalba Ciarline. Acredito que ela será sim candidata e está caminhando para isso. Ele não vai dizer agora, mas sonha com isso todo dia, ser candidato. Tássio Araújo, Rosalba, ela precisa se estruturar dentro desse grupo de oposição. Um dos nomes que vinha caminhando com ela politicamente, Francisco Carlos, deixa a oposição e vai para o governismo, tá ao lado de Alisson Bezerra. E aí, como é que Rosalba vai voltar, juntar essas peças novamente aí para as eleições? Olá, Vonúvio, os amigos aqui, colegas da bancada, o pessoal que acompanha a gente aqui no Conversa de Alpendre. Pois é, inegavelmente o Rosalba e o rosalbismo, né, tem o seu espólio político. E isso deve ser considerável, né? Deve ser levado em conta na hora de sentar para as tratativas, para as composições político-partidárias de uma eleição que se avizinha. Acredito que ela começa agora no momento certo, apesar de não ter declarado ainda se vai assumir presidente do PP ou não, apesar do convite, né? Mas estrategicamente ela se mantém uma posição de silêncio, creio que uma posição acertada. Essa decisão deve sair nos primeiros meses do ano que vem. Agora, a questão objetiva que se coloca, Saulo, Erasmo, Vonúvio, ela vai ter condições, a questão que se coloca, ela vai ter condições objetivas de garantir uma candidatura, de potencializar uma candidatura, sendo que hoje o grupo não tem mais nenhum mandato, uma representação política exercendo o poder, e tem ainda um cenário pulverizado de outros nomes que tem, por um lado, Isolda, que tem uma força enquanto deputada, tem um grupo, tem um governo, e de outro lado tem um Tony Fernandes que saiu muito bem credenciado numa eleição para deputado, uma eleição local, e está se colocando como candidato. Agora, ela certamente, repito,
ela tem o espólio político e esse espólio político vai ser sim considerado na hora de fechar as tratativas. Tassi fala uma coisa interessante que é com relação ao PP, o Progressistas. Saiu das mãos de Beto Rosado, foi para as mãos de quem tem mandato, João Maia. E ele quer manter a proximidade, João Maia, do grupo de Rosalba dentro do Progressistas. Mas e outras siglas, Saulo? Você consegue observar outras siglas se aproximando ou apontando aí para esse apoio a uma possível candidatura de Rosalba Ciarline? A gente está vendo uma aproximação, Vonúvio, que antes estava nos bastidores e agora começa a dar sinais de que é real. Essa aproximação a quem duvidava, que é o próprio PT. O PT se aproximou e se aproximou muito antes, né? Existe o PT de Fátima Bezerra, que aí no primeiro turno o PT teve o apoio de Rosalba. Fátima Bezerra, aos 45 do segundo tempo da candidatura dela no primeiro turno, Rosalba foi e declarou apoio a Fátima. Fátima já ia ganhar a eleição, aquele apoio provavelmente não influenciou em absolutamente nada, nem aqui em Mossoró, nem em lugar nenhum do Rio Grande do Norte, mas teve o apoio ali de Rosalba. Rosalba foi, declarou, Fátima já estava eleita e tal. Só que havia uma dificuldade muito grande de começar um diálogo com o PT aqui de Mossoró. E essa dificuldade dá para entender. A questão local. A questão local dá para entender. Vocês, todos nós, o telespectador, a telespectadora também acompanhava a gestão Rosalba Ciarline, que tinha como principal ponto de oposição o Partido dos Trabalhadores. Isolda foi líder da oposição ao governo Rosalba. Marleide era presidente do Sindicerp, foi processada por Rosalba. O Ministério Público não aceitou, mas ela chegou a ser processada. Existe uma história de divergência. Uma aí, divergência então, que as duas se detestavam. Rusgas históricas. Rusgas históricas. Imenso. Isolda Inclusive, sempre foi. A Rosa de Hiroshima. A Rosa de Hiroshima foi Marleide, o Sindicerp, com Isolda do lado. Então, você colocar tudo isso e fazer descer goela abaixo no eleitor não é fácil, não. Mas, tio Coloral, e aquela história que diz que política é a arte do diálogo? Será que emplaca aqui em Mossoró? Pois é. Como na política regional, né, isso é muito mais difícil, na política municipal. Né, é muito mais difícil essa situação. Mas, né, a gente viu o Rosalba e Sandra Rosado, que passaram também a vida todinha sendo rivais políticas e se uniram, né? Não acho nada impossível. Agora, é difícil, assim, a situação de um vizinho para o outro vizinho, né? É difícil, mas em relação aos políticos, não duvido. A política de Mossoró, Tássio Araújo, ela é uma política diferente. É uma política que ela é medida nos bairros, nas ruas, nos bancos, nos bares. Em todo canto as pessoas falam sobre política. O que você acha que as pessoas estão falando sobre Rosalba Ciarline? Acredito que ela tem um público, como já falei na primeira fala aqui, ela tem o seu espólio político, tem um eleitorado aí, um capital eleitoral que está aí em algum lugar da cidade. Uma pessoa que foi prefeita 3 vezes da cidade, né? 4 vezes. 4 vezes. Tem governadora, senadora. Com todos os defeitos e acertos, tem sim a sua reserva eleitoral, tem sua representatividade, tem um respeito de uma parcela, né? Agora, isso muito caiu um pouco, né? Houve um reflexo, essa queda dessa popularidade de Rosalba se deu já dos últimos anos para cá com a eleição de Alisson Bezerra, que segundo os números aí tem feito uma gestão aceitável, né? Que tem um nível de aceitação de bom acima de bom. Então parte desse espólio, digamos assim, ele já foi exaurido, digamos assim. Isso que Tássio falou é muito importante, porque veja bem, a Rosalba que vem, ou que pode vir em 2024, integrando ou não uma chapa majoritária, ou num palanque apoiando alguém, não é a mesma Rosalba que esteve em Mossoró, que era então imbatível. O grupo de Rosalba, ele deu sinais de desidratação muito antes, por exemplo, de 2020, que foi crucial, quando ela foi derrotada. A prefeitura de Mossoró era a prefeita, queria se reeleger, não conseguiu, Alisson derrubou. Em 2016, Rosalba teve que se juntar com Sandra, né, que era até então inimaginável, para conseguir a prefeitura. Conseguiu. 2018, o grupo deu sinais de desidratação, com a votação dos candidatos de Rosalba muito aquém, ou até a não reeleição, muito aquém do que se esperava. Quando foi em 2020, deu sinais ali, o maior da desidratação começou. Então, em 2024, a Rosalba que vem não é mais a Rosalba imbatível, é a Rosalba que vem com a derrota. Uma derrota acachapante, porque era alguém que estava com a máquina na mão. Era alguém que todo mundo apostava em mesa de bar sem ter medo de perder o dinheiro, que ela ia ser reeleita. E a forma de fazer política?
Porque existia um formato ali, né? As composições, os acordos. Hoje em dia a internet também está dentro dessa, digamos, estratégia. Como é que vocês avaliam que a internet vai tocar, que a internet vai fazer a diferença em alguém que fazia uma forma diferente de dialogar, de convencer os eleitores? Uma forma mais tradicional, mais conservadora, né? Ela usa pouco, né? As redes sociais, muito pouco. O prefeito Alisson Bezerra que usa bem melhor, né? Bem melhor. Ela usa pouco as redes sociais. Acho que a última vez que ela usou, talvez tenha sido postagens relacionadas à família, algum encontro, encontros de bairros, encontro com Festa Santa Luzia, um exemplo, ela vê lá o correligionário posta. Ela não tem a frequência de utilizar as redes sociais, por exemplo, com a mesma desenvoltura do prefeito Alisson Bezerra, que já vem de uma outra geração de políticos. Outra cultura. Isolda também usa bem as redes sociais, né? Usa bem as redes sociais. Ela não, ela é um pouco ausente desse ambiente virtual. Acho que é um desafio. Acho que é um desafio dela nesse sentido. Voltando um pouco sobre o capital eleitoral, eu até queria ver uma pesquisa, porque na última eleição ela teve 58 mil votos, foi isso? Por aí. E eu não, sabe, essas pessoas deixaram de votar nela, porque não aconteceu nada. Geralmente quem tem o desgaste é quem está no poder. Ela não aconteceu nada de lá para cá. Pronto, teve esses votos. Aí ela perdeu o voto desses 58 mil, é isso que precisa ser visto através de pesquisa. Que é muito voto, sem dúvida. E não vejo esse motivo para não ter perdido esses votos. São pessoas que votaram nela, acreditando nela, Rosa Albiches. Agora, a própria desenvoltura da gestão Alisson Bezerra pode exato, e o próprio cansaço natural da imagem, eu digo natural mesmo, não é nenhuma crítica feita a ela, mas um desgaste natural da imagem de tanto tempo no poder, né? Às vezes a gente vê a pessoa dizer, mas de novo, já foi 4 vezes, né? Muita gente clamando por renovação, né? Isso acaba influenciando. Gente, o papo está muito bom aqui, mas a gente vai ter que encerrar, né, esta edição aqui do Conversa de Alpendre Saideira. Depois das entrevistas, a gente sempre vai finalizar com um bom papo aqui. Tássio Araújo, Saulo Vale, Tio Coloral e ele, Edson Moura, agradecendo aqui sempre a você de casa a audiência destas quintas-feiras de janeiro. Para a gente finalizar com o sonzinho de Edson Moura, uma palavra para resumir Rosalba Ciarline neste ano de 2024. Bom, um nome que tem que ser levado ao tabuleiro político com respeito. Respeito? Essa é a palavra. Respeito. Saulo Vale. Pelo histórico político. Eu acho que é alguém que tem que, eu diria, persistir. Ela quer persistir. Ela é persistente. Estou dizendo que ela tem que persistir. Estou dizendo que ela é persistente de estar até agora tentando aí furar e estar no tabuleiro. Aos olhos do povo, da população, eu acho que ela demonstra um certo cansaço. Cansaço. Muito bem, tá aí. A gente encerra o nosso Conversa de Alpendre Saideira desta quinta-feira. Conto com sua audiência na próxima semana. Um abraço.